E na 24ª eu fui eleito presidente executivo da Bienal, para fazer 2 bienais, a terceira Bienal de Arquitetura, em 97, e a Bienal de Arte, em 98. Que foi uma Bienal bastante destacada. Foi. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, bem-vindos ao YPO Cast, o podcast do YPO Brasil. Hoje a gente tem um convidado bem especial, né? Tô aqui com a minha querida Rossana. Oi, Apim, tudo bem? Bom estarmos juntas de novo nessa edição 2024. Muito gostoso. E a gente tem um convidado muito especial que vai nos falar bastante sobre uma parte da história da arte aqui, né? Arte contemporânea aqui do Brasil, né? E do mundo, de uma certa forma. Então, eu estou bem animada com a nossa conversa de hoje. É isso mesmo, Yapim. Hoje a gente tem conosco o Júlio Landmann, que é uma pessoa, assim, bem multifacetada. Ele é formado em Química pela USP, com pós-graduação na GV e MBA pela Columbia University, e trabalha como sócio-diretor desde 77 na Wallerstein Industrial e Comercial, que produz e comercializa produtos para a empresa cervejeira. Esse é o lado A dele. E o lado B, ou A mais, ou de B a Z, é a grande contribuição que ele tem para toda a história cultural brasileira, de artes, fotografias, em seus vários ambientes, como conselheiro, como colecionador e como fotógrafo também. Então, ele tem uma história bastante longa, digamos, desde 1990 com a Bienal. Também trabalha de maneira bem próxima com a Pinacoteca, com o MAC, e isso também vem desde o seu pai. Então, aqui a gente vai trabalhar os vários lados do Júlio e conhecer mais essa pessoa tão complexa que consegue conciliar o lado esquerdo com o lado direito do cérebro também. Muito obrigado, Yapim, muito obrigado, Rossana. Na verdade é MASP, não MAC, embora também tenha um relacionamento com o MAC. Mas realmente a minha vida é um pouco diversificada, vamos dizer assim. Nossa, muito interessante, Julia. A gente está bem animado para ouvir hoje. E normalmente a gente começa a conversa aqui no nosso podcast contando um pouco das origens, né? E eu acho que, assim, a gente até estava na salinha aqui do lado, você contando um pouco da história da tua família. Conta um pouquinho para todo mundo aqui, um pouco dessa sua história. Olha, isso, assim, da onde vem, quem te influenciou, seus valores, as suas escolhas, né? Bom, a minha família originalmente vem de uma cidadezinha pequena, Fürth, na Baviera da Alemanha, onde também nasceu Henry Kissinger, cujo pai, por acaso, foi professor de história do meu. E a nossa empresa foi fundada nessa cidade em 1839, e a família logo abriu filiais em Estocolmo, em Moscou, e representações no Brasil, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, isso já no início do século XX. E o meu pai, formado na Alemanha como engenheiro cervejeiro, e também cursou St. Gallen para a parte administrativa. Ele estava trabalhando na Espanha em cervejaria, e quando o pai dele achou, olha, você já fala espanhol, nós temos vários clientes, aliás, são todas as cervejarias sul-americanas, não só Antártica, Brahma, mas os vários grupos cervejeiros na América do Sul, você vai para o Brasil e você vai então transformar a nossa representação numa filial, e que com o tempo acabou sendo a matriz, porque na Segunda Guerra, evidentemente, para a nossa origem judaica, a empresa foi fechada. Ou melhor, ela não foi fechada, ela continuou funcionando, mas deixou de ser a casa principal. O meu avô, que era um luterano fervoroso e era responsável pela filial em Moscou, ele
conhecia pelos contatos da igreja, ele tinha contatos excelentes e ele atuou na Alemanha na Rússia, perdão, pela Cruz Vermelha Alemã, para tirar vários refugiados da Alemanha, da Rússia, perdão, e escreveu um livro muito interessante sobre esses anos que ele foi preso num campo de concentração para oficiais alemães na Rússia. Um dos filhos dele, meu tio, foi para os Estados Unidos, abriu uma filial lá, era parte do senatorialismo americano, foi mandado como tradutor oficial do exército americano no julgamento de Nuremberg, escreveu também um livro muito interessante sobre essa experiência. Aliás, nesse sentido, ano passado eu ajudei a trazer aqui uma exposição muito boa sobre os tradutores de Nuremberg, a história dos tradutores de Nuremberg, que foi apresentada aqui no Tribunal de Justiça, ao lado da Praça da Sé. Enfim, essa é um pouco da história. Meu pai então vem aqui mais ou menos em 1939 e passa a ter de viajar por todos os países para visitar os clientes, e normalmente os donos dessas cervejarias eram os grandes grupos empresários, Mário Santo Domingo na Colômbia, Bentin no Peru, Lutzix no Chile, e assim, enfim, vários grupos empresários muito importantes nesses países. E esse é um pouco um resumo da história. Do lado materno, meu avô representava a empresa Landmann no Rio de Janeiro, e ele era dono de uma pequena cervejaria que depois passou a Brahma. A cervejaria chamava-se Ansiática, no Rio de Janeiro, e tinha vários outros negócios, várias outras representações. E assim começa, enfim, a vida brasileira do meu pai. E eu nasci em 51 e comecei a vivenciar, vamos dizer, esse lado artístico do meu pai, que como ele tinha de viajar muito, ele viajava pelo menos 6 meses por ano, para esses países na América do Sul, e naquela época você não ia de manhã e voltava à noite, você tinha de ficar no mínimo 1, 2 semanas, aguardando um hidroavião para voltar. E aí ele tomou ciência da cultura latino-americana e se apaixonou especificamente pela arte pré-colombiana, que é esse, o resultado disso é a exposição que eu fiz, um comodato junto com o MASP. Fizemos uma exposição em 2019 e uma o ano passado de arte pré-colombiana. Então isso já vem do seu pai. Ele já tinha alguma influência artística ou foi mesmo por estar, digamos... Não, essa parte... Ele sempre foi um colecionador, foi presidente da Filatelia Brasileira, tal, mas ele descobriu essa arte pré-colombina numa época em que não se valorizavam essas peças, exceto as peças de ouro, mas as de cerâmica e tecido eram normalmente destruídas pelos caçadores de tesouros, que chamam vaqueiros, porque não havia um interesse. E ele enxergava isso como obras de artistas da época. Né? Estamos falando de no caso, 3 mil anos antes de Cristo. Né? E ele começou a colecionar. Eu me juntei há uns 35 anos nessa coleção. A gente passou a fazer trocas com museus, a comprar de outros colecionadores. E eu fiz algumas exposições quando eu estava na vice-presidência da Pinacoteca. Nós fizemos exposição Senhor de Cipã e depois o Ouro do Eldorado da Colômbia. Sempre tive um interesse muito grande nessa parte pré-colombiana, especificamente o Peru. Né? Então já essa influência o interesse do seu pai, quer dizer, passou para você? Passou para mim. Você é o único dos irmãos? Tem irmãos? Eu tenho irmãos, tenho 2 irmãos, mas eu fiquei, vamos dizer, mais com essa parte da coleção, porque sempre me interessou muito. Embora eu tivesse eu me apaixonei quando eu tinha 8 anos por minerais. Que legal. Então comecei a fazer uma coleção que hoje é um pequeno museu com 1000 espécimens de minerais de todo o mundo, 70% do Brasil, uns 30% do mundo inteiro. E então eu já tinha este hobby, e juntei a parte pré-colombiana. Que legal.
E a Bienal surgiu em um determinado momento, quando o meu pai era muito amigo do Titilo Matarazzo, que, aliás, você me perguntou de pessoas que me influenciaram. O Titilo me influenciou de uma maneira bastante forte. Eu me lembro de uma reunião na casa entre o meu pai e ele, e, de repente, eu escutei como se fossem 3 tiros. Né? Aí eu fui correndo lá, e o que aconteceu aqui? O Titilo tinha uma bengala, e o Titilo disse: estou conversando com o seu pai aqui, e dei uma ideia para o seu pai, e o seu pai respondeu: bom, mas isso tem que passar pelo conselho. Aí ele pegou a bengala e bateu 3 vezes na mesa e falou: este é o conselho. Mas voltando um pouco atrás, até antes da Bienal, né? Quer dizer, o seu pai, assim, ele era um apaixonado pelas artes também, em geral, né? Acho que teve até uma passagem pelo MASP, ou não? Não. Ele foi, então, quando o Titilo faleceu, antes de falecer, ele deixou já determinado 3 presidentes para o biênio, de cada biênio. O primeiro foi Oscar Landmann, meu pai, o segundo foi o Rodrigues Alves, o terceiro foi Luiz Vilares, irmão do nosso fundador do IPO, Paulo Vilares. Ele esteve ontem aqui, a propósito. Entrevistamos ele ontem. E é colega do meu fórum. Então, ele sucedeu. E meu pai, como é que meu pai chegou na Bienal? Meu pai era cônsul geral honorário da Colômbia, desde os anos 40. Ele ficou mais de 60 anos com esse cargo. Então, ele era o representante, a gente chama de comissário da Colômbia na Bienal. Então, ele era responsável pela apresentação e convite dos artistas colombianos na Bienal. Então, eu com 10 anos já me envolvia com a Bienal. A Bienal era uma coisa muito mais familiar. Então, eu me lembro de ir na Florêncio de Abreu comprar parafusos e pregos especiais para pendurar obras, às vezes retocar paredes com tinta. Era uma coisa muito divertida. A gente saía com os artistas de todos os países. Meus pais davam sempre um jantar, uma festa para eles. Então, a minha vida foi acompanhar essas bienais, o making of das bienais desde criança. Aí o meu pai assumiu a 14ª Bienal como presidente, e em 1990 eu fui convidado a entrar no conselho da Bienal. E a intenção minha inicial era, na realidade, propor uma grande exposição de minerais na Bienal, envolvendo as indústrias, as grandes indústrias brasileiras de mineração, os grandes joalheiros. Era uma ideia muito boa, muito financeiramente sustentável, mas eu acabei sendo convidado para me envolver como diretor, primeiro não como diretor, mas responsável pela parte educacional, e uma das salas especiais da 22ª Bienal, depois como diretor financeiro e responsável também pela parte educacional, parcialmente, na 23ª, e na 24ª eu fui eleito presidente executivo da Bienal, para fazer 2 bienais, a 3ª Bienal de Arquitetura, em 97, e a Bienal de Arte, em 98. Que foi uma Bienal bastante destacada. Foi. Ela é considerada uma das melhores bienais já feitas, até na própria bibliografia da história, da linha de tempo da Bienal. Ela teve uma repercussão internacional muito grande, porque as pessoas não conheciam o tema da antropofagia. E a escolha desse tema foi porque, em 97, nós éramos responsáveis pela apresentação do Brasil na Bienal de Veneza. E a escolha do curador italiano no pavilhão central, não havia um latino-americano. E eu perguntei: escuta, e como estão os latino-americanos? Eu não tive tempo para ir para essa parte do mundo. Eu tinha convidado o genial Paulo Herkenhoff para ser o curador. E eu falei: Paulo, a gente precisa encontrar um tema que seja muito latino-americano, e temos de dobrar a presença de latino-americanos. Nós temos que ser a janela da América Latina na próxima Bienal, não é, como contrapartida, contra-efeito disso. E aí um belo dia, primeiro pensamos em barroco, e depois um dia ele me liga: antropofagia, e eu me apaixonei logo de saída pela ideia, né?
E um detalhe muito interessante, que me dá muito orgulho, é que o Paulo trouxe para ser seu curador adjunto uma pessoa de nome Adriano Pedrosa, que tinha vindo dos Estados Unidos, da Califórnia, e ele disse, olha, ele é uma pessoa genial, tem um futuro brilhante, escreve maravilhosamente bem, um potencial enorme, e eu gostaria de contratá-lo, que você contratar ele como meu co-curador. E assim foi feito. E o Adriano, que hoje é o curador do MASP, é o curador da Bienal de Veneza. É a primeira vez que Veneza convida um curador do Hemisfério Sul, não é nem da América Latina. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande. Vai falar um pouquinho sobre antropofagia, um pouquinho do núcleo histórico e núcleo contemporâneo, que eram coisas que foram apresentadas na 24ª Bienal. Então, e você nunca conseguiu trazer os minerais que você queria? Os minerais não só não consegui trazer, mas quando eu fiz parte de um comitê de reestruturação do Estatuto da Bienal, eu proibi qualquer exposição que não fosse de arte na Bienal. Quer dizer, acabei apunhalando o meu próprio sonho, né? E aí, bom, eu depois da Bienal, então, eu fui para a Pinacoteca, fiquei lá mais uns 10 anos. Até hoje eu sou vice-presidente da área cultural da cultura inglesa, lá do Centro Britânico. Passei por várias cinematecas, fiquei vários anos no Conselho, no Paço das Artes. Enfim, tem uma lista bastante grande de lugares ligados à arte que eu participei. E uma das coisas que eu sempre enfatizo, porque eu acho importantíssima, é a parte da educação. Quando eu conversei com o Paulo desde o começo para colocar os fundamentos, porque eu dizia, Paulo, eu sou uma pessoa muito flexível, eu sou com nenhum edifício, do térreo ao último andar eu sou flexível. É só ter bons argumentos que eu mudo de ideia, mas nos fundamentos nós vamos acertar ali hoje, porque aí eu não tenho zero de flexibilidade, sou muito alemão aí, né? E um deles é dar uma importância que Veneza, por exemplo, dá zero para a parte educacional. É um tripé dos 3 E's, a educação, a exibição e a edição. A edição também, nós queríamos fazer catálogos densos, profundos. Edição se refere aos livros, os catálogos. Livros nós fizemos a Bienal com 4 catálogos, e realmente muito densos, muito profundos. Nós fizemos uma loucura de convidar para essa Bienal os 80 mais importantes curadores do mundo inteiro para discutir antropofagia. Fizemos algumas outras loucuras, convidando o curador muçulmano para escolher os artistas de Israel e um curador de Israel para escolher os artistas muçulmanos. O que acabou me criando aqui, hoje eu acho que posso falar, uma situação complicada, porque a senhora Arafat, uma senhora muito bem preparada, muito culta, formada na França, me ligou na Bienal e disse, olha, eu fiquei sabendo do seu gesto e gostaria de estar presente na inauguração da Bienal. Eu achei maravilhoso, imediatamente respondi que seria uma imensa honra, prazer. Algumas semanas depois chegou no Ministério das Relações Exteriores e recebi um puxão de orelha, porque a OLP, a Organização Palestina, não era reconhecida no Brasil. Eu não podia de forma nenhuma convidar uma pessoa dessa para uma inauguração oficial. Então, sentei com a pessoa que tratava desses assuntos e a gente elaborou, então, uma carta para a senhora Arafat, muito delicada, explicando que por razões de segurança não poderia ser na inauguração, mas depois eu a receberia, mas não era a mesma coisa, né? Acabou não vindo. Interessante que não era um gesto político de nenhuma maneira. Né? Não, era um gesto que, aliás, hoje teria sido uma maravilha. Não é? E foi a primeira vez que a gente criou essa área do mundo, o Meio Oriente, Médio Oriente. Não tinha isso na história da Bienal. Era sempre África, Oceania, Europa, Américas, e a gente criou essa área específica naquela Bienal. Nesta última, eu estava muito bem representado. Estava. O Oriente Médio, nesta última Bienal, que foi bem.
Mas... E conta um pouquinho, Júlio, quer dizer, a parte, vamos dizer, a sua formação de químico, né? Quer dizer, você acabou estudando química, mas não artes, assim, como é que é? E em termos de carreira e tudo mais, como é que você conciliou, né, os dois aspectos? Olha, eu acho que eu vou te responder isso com tem um dos grandes escultores, tem o Anish Kapoor e tem o Tony Craig. O Tony Craig é um dos maiores escultores hoje vivos. Ele é inglês e professor em Düsseldorf, na Alemanha. Uma vez eu fui almoçar com ele aqui em São Paulo e na conversa eu falei, e qual é a sua formação? Ele falou, químico. E qual é a ligação química? Ele falou, você se lembra que a gente via as reações químicas no microscópio, aquelas explosões multicoloridas? Isso foi base para a minha inspiração. Eu falei, mas que coincidência, que maravilha, né? E que mais? O relevo, a geologia é uma coisa que me encanta. Eu falei, bom, de agora nós vamos para casa, primeiro porque eu sou químico e o meu hobby é mineralogia, então você vai ver. Mas aí você vê como um artista, né, é um químico. Né? A minha maior ídola, se vocês me perguntar, a pessoa, vamos dizer, no mundo da economia e política que eu mais venero, é química também. Era Mrs. Thatcher. Né? Eu não sabia que ela era química. Ela era química. Eu acho que para mim, ela é o mundo precisava de milhares dessas senhoras hoje em dia. Quando eu estudei em Colômbia, era a época do Chicago Boys e meu professor era formado lá com Milton Friedman, então eu realmente fui muito influenciado no liberalismo econômico. Né? Então, eu apreciei muito, tive o prazer de conhecer, estar com ela aqui no Brasil uma vez. Ela era uma pessoa impressionante em termos de eficiência e produtividade. Inacreditável. Sem dúvida. Então, você contou um pouco para a gente nos bastidores o porquê da sua decisão, né, de abraçar a química e como você acabou concretizando esse sonho um pouco. Acho que é interessante nessa sua jornada. Essa jornada começa primeiro com 8 anos, como eu já mencionei antes, me apaixonei por os minerais. Acontece que a classificação dos minerais é química. Elas é uma coleção sistemática, começa com elementos, cobre, ouro, platina, etc., vai para os óxidos, sulfetos, silicatos, etc. E aí, através disso, eu tomei contato com a química inorgânica. E aos 12, um pouquinho antes dos 12, mas com os 12 eu montei meu primeiro laboratório mesmo em casa, com tudo que tem direito. Fazia pólvora, oxigênio, fazia champanhe, por isso que eu nunca mais tomo champanhe, porque eu tomei minha própria na época e tive uma baita de uma intoxicação. Fiquei vacinado. Né? Então, eu espero que você tome sua própria cerveja. Sabe, essas coisas hoje são impossíveis. Há muitos anos atrás, me convidaram para a escola americana, Graded School, fazer uma palestra para o high school, de como que a minha vida misturava negócios com arte e tudo mais. E uma menina me perguntou, me conta uma coisa, como é que era a qualidade de vida em São Paulo? Né? E eu disse, olha, eu vou te dar um exemplo. Meus pais mudaram em 56 para o Morumbi, para o Jardim Guedala, a Avenida Morumbi era de terra, era a única casa que existia naquela época, lá. Eu tinha de ir a pé de lá até o ponto 51, que era no Clube Pinheiros, que era longe para burro, né? Então, muitas vezes eu pegava a bicicleta, ia de bicicleta pela 9 de Julho até o centro da cidade. Lá tinha tinha uma pequena lojinha numa galeria que era patrocinada pelo governo, era a Fundação do Químico, alguma coisa assim. E você podia comprar absolutamente tudo para um laboratório. Mesmo uma criança de 12, 13, 14 anos. Né? Eu punha numa caixinha que eu tinha atrás da bicicleta, ainda comprava na B. Herzog mais ingredientes para fazer pólvora em quantidade, né? E voltava para casa. Né? E isto
era impensável. Já quando eu falei, respondi essa moça 15 anos atrás ou 20 anos atrás, e hoje mais ainda. Imagina, se eu for de bicicleta do Morumbi até o centro, eu vou ser atropelado, roubado. A bicicleta eu deixava com cadeadinho só para... Eles iam levar a bicicleta inteira com cadeado embora. Eu, outro dia, quis comprar sulfúrico concentrado, mesmo com cartão de químico. Eu tive de me registrar na Polícia Federal para comprar isso. Explosivos nem se fala, né? Então a vida, nesse sentido, perdeu um pouco da graça, né? Mas é o que dizem de governança, né? Mais controle. Esse é um tema e uma palavra que eu odeio profundamente. O titilo sabe, aquela bengala me deixou claro, sabe, se eu sou presidente da Bienal, e não é mais verdade hoje em dia, nos últimos 10 anos isso mudou, o presidente comparte com a diretoria as suas responsabilidades, mas no meu tempo era somente eu. Então eu tinha uma apólice de quase $1 bilhão naquela Bienal, que tinha dezenas de Magrittes, tinha Francis Bacon, tinha vários Van Goghs, enfim, foi uma Bienal que me custou $11,5 milhões, que eu fui atrás em 54 empresas na época, né? Aliás, o Miguel Jorge foi uma pessoa que me influenciou muito também nessa época, mas voltando à questão da governança, sabe, se eu vou ser o responsável, então eu vou escolher com quem eu vou trabalhar. Então, cabe a mim escolher o curador, que é a pessoa principal de uma Bienal, e não delegar uma outra pessoa para fazer isso para mim, sabe? Se eu preciso de dinheiro, sou eu que vou atrás do dinheiro, eu não vou delegar isso para uma empresa ou um terceiro. Então, eu sou muito centralizador, né? E a minha vida comercial, vida empresarial, começou na Höchst, quando eu tinha 18 anos. Eu ainda era aprendiz na época. O meu primeiro chefe foi o Cláudio Zonder, que é meu colega de fórum, por coincidência. Eu trabalhei parcialmente lá, depois para a Wacker, eles mandaram para a Alemanha. A Wacker era uma empresa coligada do grupo, que trabalhava com silicones. Eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando com eles, mas aí eu resolvi ir para a Universidade de Colômbia e aí me desliguei. E aí foi uma decisão difícil, porque eles foram a Nova York tentando me convencer de voltar, porque eles queriam fazer uma indústria. E eu nunca quis trabalhar com a família, porque o fornecimento para a indústria cervejeira era intermediação, éramos traders, na realidade, brokers, representando fornecedores de matérias-primas. E eu tinha esse lado mais produtivo, mais químico, mas uma pessoa da empresa do meu pai ficou muito doente, e ele falou: olha, você não quer dar uma chance? Vem trabalhar 1 ano. Então foi muito difícil agradecer a Wacker e dizer, infelizmente, eu não vou trabalhar com a família. E aí que foi que eu descobri que havia uma área que meu pai representava de enzimas e que poderiam ser produzidas no Brasil, que era um produto, um aditivo para a indústria cervejeira à base de papaína, que é leite, extraído do leite do mamão. E aí eu fui com a cara e a coragem, assim, meio moleque, na realidade, para os Estados Unidos, para Deerfield, tentar convencer o presidente da empresa Travenol, que era, naquele momento, dono de uma empresa chamada Wallerstein, a me vender a parte sul-americana, né? Ele disse, olha... E ainda disse para ele, because I don't think it fits in your concern anymore. Né? Porque a história é muito interessante. Existia uma empresa chamada Wallerstein, por mera coincidência, os fundadores eram cientistas de Fürth, na mesma cidade dos meus pais, e eles criaram o uso industrial de enzimas. E ganharam muito dinheiro. A fábrica ficava em Staten Island, e um belo dia chegou um senhor chamado Baxter e disse, olha, eu preciso de dinheiro para criar um sonho. Eu quero fazer um rim artificial, eu quero fazer sangue artificial, eu quero fazer produtos para a indústria farmacêutica, kits para cirurgia, etc. Eu não tenho dinheiro, mas vamos trocar ações e algumas eu consigo comprar. Bom, quem vendeu suas ações vendeu bem,
quem trocou ficou miliardário, porque essa empresa que virou Baxter Travenol foi quem inventou o aparelho de diálise e que hoje tem a maior produção de kits para cirurgias, virou um monstro, crescia 15% ao ano. E, obviamente, a Valasan, que foi usada como cash cow para criar isso, era um adendo naquele monstro que virou a empresa. E eles queriam abrir uma empresa no Brasil também, uma filial. Então, eu fui lá e dizendo, olha, I don't think it fits anymore, você não quer me vender? E ele falou que não. Voltei para o Brasil e tal. E 6 meses depois veio um telex, né? Porque era telex, aquela coisa toda, parecia uma metralhadora, dizendo, volta para cá, vamos negociar. Então, acabamos comprando essa divisão só para o Brasil. Eu convenci ele a pagar em moeda local, que acho que era cruzeiros ou qualquer coisa parecida, e porque ele precisava de dinheiro aqui para a sua filial, e foi o melhor negócio da minha vida, porque o Delfim fez 2 maxi desvalorizações, uma de 30, outra de 20, então eu paguei uma ninharia pela companhia, mas em compensação parte era em porcentagem de vendas, e eles ganharam muito mais dinheiro nessa porcentagem. Eles achavam que o produto estava no fim do life cycle, e eu achava que não. E esse life cycle ainda durou 10 anos. E aí eu comecei a dizer, bom, agora vamos precisar produzir no Brasil, né? E onde eu vou produzir a papaína? E aí, enfim, nós lemos um artigo na Folha. Não, minto. Primeiro eu tive uma reunião com o professor Nakasone, que era o principal especialista na área de fruticultura da Universidade de Havaí, e eu falei, olha, Júlio, trabalhei no Instituto Biológico com o vírus mosaico do tabaco, e existe um vírus mosaico do mamão destruindo todas as plantações do litoral brasileiro. Que para fruta tudo bem, mas para papaína não funciona. Ele falou, então vai no meio de uma floresta amazônica. Eu falei, bom, mas onde é que eu vou arranjar uma cidade no meio da floresta? E algumas semanas depois aparece um artigo dizendo, olha, a família Ariosto-Dariva, a Indeco, está abrindo uma cidade chamada Alta Floresta, na divisa entre praticamente Mato Grosso, Pará e Amazonas. E, por coincidência, tinha um francês que tinha trabalhado no Zaire, hoje Congo, e que tinha alguma espécie de conhecimento sobre a produção de papaína. Falei, é para lá que eu vou, né? E aí comecei a montar um laboratório lá de madeira, tal, um motorzinho de 1 HP, analisando o potencial proteolítico das enzimas. E aí comecei a produzir isso aqui no Brasil, e com a Biobras, que eram amigos que eu conheci em Nova York, a família Maris Guia, fazer o refino. E aqui na Embrarádio, usando pela primeira vez a irradiação nuclear para a esterilização do produto, que era uma tecnologia muito nova na época. Então você viu que ele usou a parte no final, né? bem usada, né? E eu fui para a química, que eu acabei não te respondendo, porque meu sonho desde os 12 anos era ir para a Amazônia, junto com um etnólogo, um zoólogo, um biólogo, para descobrir quais eram as substâncias, os produtos naturais que os índios usavam e para curar doenças, enfermidades, e quais eram determinada substância ativa disso, né? Mas, enfim, eu acabei virando um pouco mais, eu costumo dizer, eu me prostituí e fui para a parte de administração de empresa. E hoje a empresa, ela está mais focada em quais insumos? A empresa teve um ciclo da papaína, depois eu desenvolvi um antioxidante, que teve um ciclo bastante grande também para a indústria cervejeira. Depois, sempre continuamos com o lúpulo, que é a origem da família, que é uma florzinha que agora começa a se produzir aqui no Brasil, ou tentar produzir no Brasil. E hoje nós fornecemos lúpulo para algumas cervejarias. Nós estamos fazendo os primeiros ensaios junto com uma empresa que a gente representa, chamada Hopsteiner. A gente está fazendo os primeiros plantios para ver se é possível realmente ter uma produção economicamente viável aqui. Então esse é o nosso carro-chefe. Alguns anos atrás, em 2004, eu estava muito preocupado, porque essa também é uma história interessante. A Copersucar me procurou na década de 70 para verificar se eu poderia fornecer papaína para a produção de álcool automotivo, de etanol. Eles tinham um problema que na produção de álcool, no processo de destilação,
havia, às vezes, uma floculação. E aí não tinha como resolver. Eu entrava com ácido sulfúrico concentrado ou perdia tudo. E o produto era muito caro para isso. Mas aí, anos depois, no começo de 2000 e pouco, eu falei, puxa, será que eles resolveram aquele problema? E uma pessoa que trabalha comigo tinha um sogro na área e foi visitar e ele constatou que sim, foi resolvido adicionando um produto da Eli Lilly, é um antibiótico, que você junta porque a floculação acontecia em função da sujeira do campo. Quando a contagem de micro-organismos era muito alta, essa floculação acontecia. Então, quando eles descobriram que essa é a razão, jogaram antibióticos. Eu falei, tudo bem. Mas aí eu falei, mas espera um pouquinho, o que vocês fazem com a vinhaça, que é o resto que resta? Né? Porque o resto vai para o carro, então não tem problema. A gente vende para fazendas aqui perto. Aí fui conversar com os fazendeiros. E os fazendeiros falaram, não, olha, essa área verde toda é onde a gente joga a vinhaça. Claro, tem muito nitrogênio, muito bom. Tá? Falei, que bom, e tem área seca, você faz rodízio. Faz rodízio, mas não é por causa que o senhor está pensando que aqui é verde e lá é seco, não. É porque quando eu tenho gado com doença de pele lá, eu ponho aqui, depois de um mês eles estão livres de doença. Claro, porque o solo está totalmente contaminado com antibiótico. Interessante. Aí me recomendaram não falar sobre isso na imprensa, porque eu poderia aparecer boiando no Rio Pinheiros. E aí eu falei, não vou falar, mas vou me preocupar com isso. Aí a gota d'água veio quando eu falei, o que vocês fazem com o resto que fica, o fermento que fica no fundo? Porque a indústria cervejeira vende isso, é rico em vitamina B e proteína, isso vai para o caldo de galinha Knorr, margem, etc. A gente vende como ração para gado, não todas, alguma parte é queimada, mas a gente seca e até exporta. Eu falei, não, vocês são completamente loucos, porque ali está concentrado o antibiótico. O antibiótico que você, porque a cerveja faz um lote e vende. Aqui não, vocês vão continuando e vão colocando todo dia antibiótico. Eu falei, não, isso vai dar, isso cedo ou tarde vai aparecer, né, no público. Aí eu fui conversar com uma empresa chamada Fermentec, que é um centro de pesquisa em Piracicaba, e falei, olha, eu tenho lúpulo aqui, e tem um ácido lúpulo, que é o beta, que não interessa a indústria cervejeira, é um subproduto. Ele tem propriedades de proteção antibióticas, por isso que também isso é uma outra história, a história da cerveja. Né? Eu posso tentar depois encaixar isso, mas... E aí ele falou, ok, me manda uma amostra. E aí eu fiquei 2, 3 anos ali pesquisando isso, e a resposta foi, o produto é tão bom quanto o sintético, e é um produto natural, mas ninguém queria comprar, porque era 5% mais caro, até que a bomba estourou. O mercado, a União Europeia descobriu que tinha 300 partes por milhão de antibiótico nas cargas de alimento para gado, ração para o gado, vindo do Brasil, mandou queimar tudo. E aí Esse foi o escândalo que ocorreu com a da carne. O telefone ficou vermelho. Eu vendi, os americanos acharam que eu ia vender 1 tonelada, eu vendi 40 toneladas. E aí, claro, quando você descobre um nicho importante como esse, entrou a DuPont com cloro, meus concorrentes, então eu fiquei reinando por 2, 3 anos, e hoje eu tenho que dividir isso com vários concorrentes. Me obrigando a ir para outra área, que é frangos. Então, há uns 3, 4 anos a gente começou a homologar esse produto, porque os frangos também recebem antibióticos, que eles chamam de promotor de crescimento. É, isso. E o produto foi aprovado, mas é mais caro, mas estamos nesse caminho. Nesse momento já estão algumas BRF, JBS, eles já compram. Então, as indústrias já são bem mais diversificadas. Então, a gente está abrindo esse leque, né? E hoje o leque abriu mais ainda, é a próxima geração, é a 6ª geração, que é meu filho, e o Manuel Landman, filho do meu primo e sócio, que são donos de uma empresa chamada Chocolate Jour, que faz chocolates, e ele começou a produzir cacau na Bahia, cacau premium, e nós entramos há um ano atrás em parceria com ele para essa área, também extratos naturais, e enfim, estamos diversificando café também nessa área
abrindo o nosso leque, digamos. Né? Bom, como é que você se divide, digamos, entre essas atividades mais químicas industriais? Desde que meu filho artísticas? entrou há 5 anos atrás, o Felipe, ele praticamente toca o dia a dia da empresa. Eu estou mais especificamente envolvido em certos momentos, em negociações, etc. Então, eu tenho uma vida muito mais tranquila hoje para poder me dedicar à fotografia, à marcenaria eu não faço mais, mas os móveis todos das minhas filhas, camas, sofás, etc., eu fiz eu mesmo. Que legal. E na época eu morava num apartamento, mas dava para fazer. E conta um pouco, quer dizer, na verdade, Júlio, ouvindo essa história, tem tantos, né? Realmente é um prisma, né? Como o Sandro tinha falado, em muitos aspectos diferentes. Falando de minerais, né? Exatamente, entre cultura, arte, a questão, vamos dizer, até da empresa familiar, né? Sexta geração, isso não tinha essa noção. E é realmente muito, muito impressionante. Eu acho que isso talvez é uma coisa que até é interessante, né? Quer dizer, como é que é essa, não usando a palavra governança, mas utilizando, né? Quer dizer, e aí é só porque óbvio que o amor, assim, a empresa tem a longevidade porque existe esse ímpeto, o amor que, né, a família mantém para manter uma empresa viva, né? E eu também tenho interesse de saber sobre a parte cultural, né? Porque também é quase que uma herança familiar, doação em família, né? Porque como é que é isso para você, Júlio? Bom, uma coisa importante, você me fez lembrar, o Davi Pfeffer foi quem se eu me lembro bem, trouxe para o IPO. E uma vez ele me convidou para uma reunião com um professor, acho que chamava-se John Davis, um especialista na área de empresas familiares de Harvard, para um bate-papo com a família dele. E foi muito interessante, porque duas coisas me marcaram muito. A primeira é como é delicado você escolher a pessoa da família para a área executiva e a pessoa da família para o chairman of the board. Porque o executivo tem que ser aquele agressivo, aquele que não é diplomático, etc. E o outro tem que ser aquele que é o conciliador, o diplomata e etc. Muitas das empresas familiares foram para o brejo porque inverteu-se, colocou-se uma pessoa ou muito agressiva na parte familiar e rompeu os laços familiares, ou botou uma pessoa muito diplomática que não teve visão futura. Essa é uma das coisas. E a outra, que é uma resposta à sua pergunta, ele perguntou a todos presentes quem é o responsável pelo passar esse DNA, essa coisa que você tem tipicamente nas empresas familiares. Né? E claro que a resposta foi o pai ou a mãe. Ele disse, não, é o avô. É o avô que tem que transmitir aos netos essas características, estes valores que são os que fazem com que uma empresa familiar tenha uma longa duração. Eu achei aquilo extremamente interessante mas eu acho que é um pouco dessa minha aversão à governança, até de criar comitê para tudo. Bom, porque, como você tem uma empresa pequena, né, você tem agilidade. Eu acho que essas coisas pedem muita agilidade, são muito burocráticas. Né? Eu queria criar uma comissão, um comitê para a publicação de um livro e um vídeo sobre a história da Bienal. Mas o comitê só poderia ser criado depois que o comitê de governança se reunisse para... Então, vamos fazer uma coisa informal. Porque eu realmente tenho um problema com perda de eficiência, sabe? Mas eu entendo que hoje em dia, com todas as questões que se tem que passar pela governança. E, claro, numa empresa pequena como a minha, ou mesmo numa Bienal,
Porque Bienal não é tão... Tem bastante gente, tem bastante coisa, mas... E eu sempre tratei tanto os meus funcionários na Bienal como na minha empresa, e onde eu vou, como uma família. É uma coisa que não se faz mais hoje em dia, mas para mim eu ia nos casamentos, nos enterros, eu me envolvia com os problemas pessoais entre os casamentos das pessoas, que se tinha algum problema para tentar resolver. É completamente diferente. Eu tratava a moça do café do mesmo jeito que o meu vice-presidente, dava a mesma atenção. Sabe, eu acho que quem trabalhou comigo sabe disso. Eu mantenho pessoas 30, 40 anos trabalhando comigo. E é interessante você falar essa questão do avô, né? Passando a... Quer dizer, aqui um pouco do teu avô que passou para você, né? E, inclusive o Titílio, né? Do outro lado, quase um avô, né? Uma outra geração passando esses valores. E como você vê isso para frente, assim, mesmo, inclusive... Né, incluindo a própria Bienal, os valores que era, né, da Bienal, que vieram nesses anos. A Bienal teve essa transformação de uma coisa quase que familiar, lentamente. Eu acho que o Roberto Mulaerte fez uma das mais lindas exposições que esse país já teve, que era Tradição e Ruptura, né? As bienais começaram a se profissionalizar. Acho que um dos benefícios do Demar para a Bienal foi o início de uma profissionalização, né? Então, criar um superintendente, né? E no meu caso, eu acabei nem terminando tanto o raciocínio que a gente estava falando da educação. Eu achei tão importante a parte educativa que eu criei pela primeira vez uma diretoria de educação e convidei uma pessoa que infelizmente não está mais entre nós, Evelyn Yospi, que era uma pessoa fabulosa, para liderar essa diretoria. E logo que acabamos o trabalho, que modéstia à parte foi um trabalho muito bem realizado, fruto até de uma pequena reunião, a gente convidou 30 professores da rede pública do Brasil inteiro e disse: olha, o governo, há um ano atrás, colocou artes como uma matéria obrigatória. Como vocês dão aula de arte na sua escola? Então, eu pego um papel, lápis colorido, pinto uma casinha, uma florzinha, e foi assim. Até que chegou para uma professora de Porto Alegre, ela tirou um caderno espiralado, desses de e ela tinha colado artigos de revistas e jornais sobre artistas, sobre etc. Eu falei, não, eu estou explicando o que foi o Movimento 22, o que foi, quem é Tarsila, quem é a Anita Malfatti e assim por diante. E aí acendeu uma luz. Falta isto. Então a gente criou junto com Danilo Miranda, do Sesc, que também já faleceu, que é um homem brilhante, um das melhores, é o ministro da Cultura que o Brasil não teve, um kit para discutir arte e mandar para as redes públicas. Quando terminou a Bienal, para não perder isso, a gente criou o Instituto Arte na Escola. Com a Evelyn Yospi, Paula Heckenton e mais 2, 3 pessoas, a gente criou isso. Funciona até hoje. Hoje ela é parte da Fundação Yospi. E a gente, então, promove, a gente fornece material educativo para os professores ensinarem arte Brasil afora. E quando a gente pensa no seu legado, né, Júlio, como uma pessoa tão rica em termos de conhecimento, em termos de contribuição, em termos de entrega, né? Como é que você vê o que você está deixando, o que você está construindo e deixando na sua família e na sociedade? Olha, quanto à arte, eu sou daqueles que acredita que o futuro empreendedor de sucesso não vai ser aquele que tem acesso a ou que tenha mais informações, porque essas hoje em dia você tem no bolso. A diferença vai ser a imaginação e a criatividade. E estas coisas vêm através da arte. E estas coisas você tem que ensinar, de preferência ainda quando o bebê está na barriga. Não adianta, eu tive uma vez uma discussão, veio aqui o reitor de Colômbia, da Business School, nós fomos jantar fora, e ele disse, não, e eu durante 30 anos fazia a entrevista dos alunos que queriam fazer o MBA em Colômbia. Quer dizer, eu era um dos 4 entrevistadores aqui. E eu disse para ele, olha, durante todos esses anos eu entrevistei, sei lá quantos,
Eles eram, como eu, formados em química ou politécnica, ou eram economistas, ou eram... Mas não tinha ninguém de filosofia ou de qualquer coisa assim. E eu acho que, já que como o sistema, de novo, quando eu estudei ele era individual, né? E hoje em dia é em grupo de 15, você tudo discutido em grupo. Antigamente era totalmente isolado, né? O que reforçou ainda mais a minha mentalidade assim, de eu ter de tomar minhas próprias decisões e não compartilhá-las, né? Eu disse, nessas entrevistas nunca vi alguém falando, você tem toda a razão. É por isso que nós estamos dando aqui aulas de criatividade. Eu falei, mas desculpe, a média de idade é de 24, 25 anos, 26, 27 anos. Você não vai ensinar criatividade com isso. Você pode ensinar alguns truquezinhos para pensar out of the box, mas você tem que começar lá na infância, né? Então, eu acho fundamental estimular essa parte de arte e educação, porque eu acho que ela é muito mais importante do que as pessoas se dão conta. Verdade. É interessante que você fala isso, Júlio, porque bom, temos toda essa conversa sobre inteligência artificial e qual vai ser vamos dizer, em termos de, né, profissão do futuro, como é que preparamos os jovens, né, para o futuro. E estive num seminário lá na Google mesmo, né, falando sobre onde eles estavam falando, e essa foi a pergunta. E, o que você busca, né? O que eles buscam quando pensam vamos dizer, no funcionário, para ser contratado? Aí ele falou 3 coisas, né? Capacidade de raciocínio, né? Raciocínio crítico, capacidade de comunicação, sim, e o último foi criatividade e curiosidade. Então, foi muito interessante você falar isso, né? Porque o resto, como você falou, nós temos, né? Mas poder processar uma informação, poder comunicar as suas ideias. É uma combinação complicada, porque eu conheço muitos artistas que não têm capacidade, aliás, muitas vezes não têm nem de mostrar o que eles querem. Mas o que eu estou dizendo é que a arte trabalha um aspecto disso, né? Que a gente pensa na matemática, né? Português, quer dizer, vamos dizer, tem que saber a língua, né? A linguagem. Uma exatas, né? E exatamente essa questão do... E a formação de criatividade. A gente fez um estudo uma vez, lírica, né? há muito tempo atrás, com alunos expostos a aulas de arte, e a gente constatou que alunos que tiveram uma exposição à matéria de artes tinham um desenvolvimento, em média, maior, tanto em português como matemática, que foram os 2 critérios que a gente... 2 parâmetros que a gente analisou. Quer dizer, eu acho que tem um efeito muito, muito importante. Eu acho que o meu legado, não tem um legado, eu colaboro sempre que possível e que nem um papagaio, eu repito isso. Eu fui conselheiro da Petrobras BR durante muitos anos e foi muito gostoso, porque tinha o Gilberto Gil cuidando da música, eu a parte de artes plásticas, o Emerson Fittipaldi a parte de esportiva, quem mais? A Regina Katz, balé, etc. E a gente discutia projetos e selecionava os projetos. Cada um ia defender projetos. E eu era considerado o conselheiro do esgoto, né? Como assim? Por que esgoto? Porque eu sempre dizia o seguinte, a Petrobras BR, ela tem um lado particular privado, mas tem uma parte estatal, né? Então eu acho que é muito bacana ela, e nada contra patrocinar um filme, a Carla Camurati era responsável pela parte de cinema, patrocinar um filme do Hércules Babenco, uma Bienal e etc. Mas o lado estatal devia patrocinar aquelas coisas que não aparecem. Pequena biblioteca municipal, né? Uma pequena estrutura esportiva no interior, né? A Cinemateca, foi assim que eu entrei na Cinemateca, que tem um estoque, um legado, um arquivo cinematográfico de todos os filmes. Glauber Rocha, quem é da minha geração, o repórter Esso da televisão Tupi, que conta praticamente através das notícias dos anos 50, 60, a história do Brasil, tudo jogado num lugar sem ar-condicionado, apodrecendo, mofando, né?
vamos investir nisso, né? E conseguir o dinheiro para isso. E também para o próprio Instituto Arte na Escola, para promover um kit chamado Arte BR, que através de uma pintura você analisava, era multidisciplinar. Né? Você ia contra as grandes... E aí falaram, você é que nem o esgoto, porque ninguém quer investir na rede de esgoto, porque isso não dá ibope, isso ninguém vê, ninguém chama atenção. Né? Mas eu acho que é isso, eu acho que falta muito, eu vejo a dificuldade, é muito maior a minha dificuldade de ajudar pequenos projetos do que os grandes que têm visibilidade. Que estão debaixo da terra. Né? E o YPO, você falou um pouco do teu fórum, né? Tô curiosa, quanto tempo você está no YPO? Quanto tempo tem esse fórum, né? Bom, olha, o fórum eu acho que deve ter uns 25 anos, perto disso. Tá. Né? Para mim, o YPO é o fórum. O fórum é uma coisa assim, para mim foi importantíssima na minha vida. Né? Claro, eu gostei muito de fazer algumas reuniões e festas em casa. Natal do YPO, teve uma vez que a gente trouxe, como é que eles chamam? O Jaime e a Olivia, agora esqueci o nome desses dois. Ai, meu Deus do céu. Bom, não importa. Cantando lá em casa. Foram algumas festas muito gostosas que a gente fez lá. Mas o YPO, o fórum, para mim, foi o momento em que você descobre que os seus problemas são idênticos aos problemas dos outros. Né? É muito melhor do que você pagar um psicólogo. Né? Porque você vê pessoas normais vivenciando exatamente os mesmos problemas que você. E como você é uma pessoa, no meu caso, muito centralizadora e muito querendo resolver sozinho, aí você tem a possibilidade, pela primeira vez, de ter pessoas para você discutir ou escutar como eles resolveram problemas semelhantes. Né? Então, é muito gostoso. O fórum é uma coisa muito gostosa, realmente. Bom, mas o Júlio também dá muito give back para o YPO em todas as exposições, né? Então, enquanto ele abre o seu conhecimento, as suas coleções, tudo para o YPO. Então, obrigada por essa generosidade. Não, imagina, isso é um prazer. Isso aqui eu adoro compartilhar essas coisas. Bom, acho que a gente está chegando ao fim, né? Sim. Tem alguma coisa que ficou no seu tinteiro? Porque com uma pessoa com tanta riqueza... eu não sei. Quando eu sair daqui, eu vou lembrar um monte de coisa. Não adianta. Tá minha vida certo. realmente é muito diversificada. E a gente nem falou do fotógrafo. Né? Nem falamos. Eu tenho uma família maravilhosa, com 4 filhos, 2 já há muitos anos, mais de 15 anos, moram na Suíça. E o meu filho trabalha comigo e minha outra filha, que está aqui, trabalha na área de comunicação. Algum está herdando essa paixão pelas artes? Não, eu acho que não. A minha filha, que mora e trabalha na Suíça, ela tem esse lado dos minerais. Ela é a chefe da academia. Existe uma empresa chamada Gubelin, que é uma das maiores empresas joalheiras do mundo, e principalmente em termos de certificação de minerais, etc. E ela ajudou a montar um pequeno museu de joias em Lucerna, e ela dá aulas de gemologia para os clientes, fornecedores, mundo afora. E então ela tem esse lado, pegou esse lado dos minerais, das minhas esculturas naturais, que eu chamo, a arquitetura da natureza. Não, mas veja, eu também comecei, como eu falei, me apaixonar pela parte pré-colombiana quando eu tinha uns 40 e poucos anos, por aí que eu comecei a me juntar. Então, tem tempo para eles É uma jornada, isso, né? Que legal. Júlio, para todos os nossos convidados, a gente costuma dar um livro de presente, né, em agradecimento pela generosidade de compartilhar a sua história. E o livro que te escolheu, porque eu digo que a gente não escolhe, o livro que nos escolhe, né? O livro que te escolheu, ele chama A Única Coisa. Ele é do Gary Keller e Jay Papasan e já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Quando eu peguei o livro, eu li a capa que diz: a verdade é surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários.
Aí fui ver a contracapa e tem um ponto de interrogação. O que já me deixou bastante intrigada, porque ele não tenta se vender na contracapa, né? E folheando um pouco, que ainda devo aprofundar minha leitura, o que ele diz é que a única coisa para você poder ser bem-sucedido é fazer aquilo que te apaixona, aquilo que te move, aquilo que pelo qual você quer se dedicar, né? O que importa para você. E, obviamente, para fazer isso, ele fala de fazer uma coisa que eu acho que você não fez, que é reduzir o foco. Então, eu acho que você teve a capacidade de perseguir várias únicas coisas com um foco único. E por isso que eu acho que esse livro pode te ajudar ainda mais a ampliar os seus interesses e as suas coisas únicas que você tem. Muitíssimo obrigado. Olha, vai ser muito interessante. Realmente... Dar para alguém que tem tantas coisas, uma única coisa, vai ser um grande desafio. Depois você me escolher, conta. Né? Depois te conto. Eu devo confessar que uma das consequências de me envolver com tanta coisa é que o tempo de leitura para mim é bastante escasso. Eu tenho sempre um estoquezinho assim de coisas que eu quero ler, mas eu tenho um problema E olha, eu vou fazer uma pergunta que não está no script, mas eu sou uma viajante apaixonada, né? A minha coleção pessoal são os países que eu visito. Eu também adoro. Então, isso que eu ia falar. Eu já estive em 90 países. Agora, em julho passado, eu completei os meus 90 países, caminho aos 100. Cada vez que a gente joga no grupo, quem quer ir para esse lugar, eu não comento muito, porque o interesse, a maior parte das pessoas se interessam por restaurante e hotel, que são as duas coisas que eu me interesso menos. Eu gosto das experiências únicas, das culturas locais e das pessoas. Então, quando é para falar que restaurante comer, eu não tenho a mínima ideia onde comer em nenhum lugar. Beira de estrada. Exatamente. Na casa das pessoas. Acabei de passar por isso. Então, os poucos comentários que o Júlio faz são aqui dos lugares e das experiências que me instigam. Então, como é que é a viagem para você, assim, só para... Viagem, para mim, tem que ser exótica. Exatamente. Eu já sabia que eu tinha uma gêmea. Olha, o manifesto antropofágico só me interessa no outro aquilo que é diferente. Eu sou igual. Assim, no cerne do meu Ikigai está experiências únicas. Então, para ter uma ideia, nós já fomos no Vale do Omo, no sul da Etiópia, visitar todas as tribos. Nós, agora, há poucos meses atrás... Você foi muito para a África. Amo-a. Eu piso no continente africano e me dá um negócio. Fomos para o Vietnã agora, fizemos, claro, a parte normal, mas depois a gente se aventurou aí à fronteira com a China para visitar e fotografar os campos de arroz que são maravilhosos. Deslumbrantes. Amanhecer nos campos de arroz, para mim, são as imagens que eu tenho. Coisa linda, mas a gente foi para lá daqueles que onde realmente você só come sticky rice, que depois acabou me criando um problema gastro, mas tudo bem. Mas é o tal negócio, a comida tem valor. Claro, todo mundo, eu adoro sentar num bom restaurante, tomar um bom vinho, mas isto de forma nenhuma identifica o país. Não. Agora a gente vai para Sicília, mas o meu sonho é ir para um lugar, infelizmente teve uma guerra entre as tribos, que é a Papua New Guinea, Nova Guiné. Então, Júlia, a gente vai ter que ter uma sessão só para falar sobre viagens, né? Não, mas essa era só a isca do nosso papo pós-podcast. E o meu interesse maior é fotografar. Né? No meu site eu tenho as fotos todas quase todas as viagens. Eu realmente adoro. Por mim, eu estaria viajando o tempo. Muito obrigada, Júlio, por estar aqui. Imagina, Luciana, foi um muito prazer. Obrigado, Yapim. Obrigada. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.